Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Congresso Online de TI. Deixo você com Valesca Cabreira, que é gerente de desenvolvimento humano na empresa Dizes do Brasil. Mais de 12 anos de experiência na área de recursos humanos, sendo 8 anos com foco na área de tecnologia da informação. Aproveite o conteúdo da palestra e até breve. Olá, eu sou a Valesca Cabreira. Eu vou falar para vocês de desenvolvimento de carreira do profissional de TI. Eu sou graduada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV. Tenho mais de 12 anos de experiência na área de recursos humanos e desses 12, 8 com foco na área de TI. E atualmente eu sou gerente de desenvolvimento humano da empresa Dizes do Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de carreira do profissional de tecnologia da informação, algumas curiosidades sobre a área de tecnologia, como é que o mundo hoje acontece com a influência da tecnologia, da TI, e falar também sobre como que o profissional de TI ele pode se desenvolver no mercado de tecnologia da informação, qual é o planejamento de carreira que ele pode ter, como é que as coisas podem acontecer. Então, eu vou falar um pouquinho da Dizes, que conforme eu me apresentei é a empresa onde eu trabalho hoje. A Dizes é uma multinacional americana, fundada em 94 nos Estados Unidos. Tem como principal objetivo atuar como empresa de consultoria de TI, focada na terceirização de serviços e outsourcing de integração junto ao negócio dos clientes. E a Dizes oferece no Brasil linhas de serviço para atender seus clientes nas áreas de outsourcing, de infraestrutura, integração e suporte de aplicações, BPO, Business Process Outsourcing, né, para a área de negócios, que é a terceirização de uma área de negócio de um cliente sem que seja o core business dele, consultoria estratégica e serviços ligados ao desenvolvimento e suporte na área de tecnologia. E hoje a Dizes está presente em 15 países, conta com mais de 7 mil colaboradores ao redor do mundo. Desde 2006 a gente atua no Brasil e hoje a gente está presente em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Então agora eu queria falar para vocês um pouquinho e queria que vocês pensassem onde está a TI hoje em dia. No nosso dia a dia, onde é que ela está presente. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, mas também gostaria que vocês pensassem e analisassem o quanto de TI tem no nosso dia a dia. Então, a eletrônica de consumo, né, celulares, câmeras digitais, MP3, TV digital, rádio digital, sistemas militares e aeroespaciais, a questão de automação industrial, toda a parte de robótica, controle de processos, equipamentos médicos, exames, e essa infraestrutura utilizada também tem a parte de TI integrada, infraestrutura de comunicações com roteadores, PABX, e nos automóveis com a tecnologia de freio ABS, computador de bordo. Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, a maioria deles, eles estão presentes no nosso dia a dia e nas pequenas coisas que a gente faz. Então, a TI está em todos os lugares e ela gera milhões de dados o tempo todo. E agora, para exemplificar um pouquinho disso, eu queria que vocês pensassem em algumas questões de realidade. Eu trouxe dois exemplos de situação. Queria que vocês pensassem qual delas é a mais comum no nosso dia hoje, nos nossos dias hoje. Eu tenho essa situação aqui e eu tenho essa. Qual dessas situações vocês presenciaram na última semana? A primeira? A segunda? Acho que é a segunda, né? Só para vocês terem uma ideia de que a TI ela não só está presente no mundo adulto, como muito no mundo infantil também. As nossas crianças de hoje em dia, elas já nascem querendo um celular, um computador. Então, o quanto da TI ela está inserida e banalizada nos nossos dias. Aqui algumas curiosidades para vocês saberem que no mundo, em 1 minuto,
a quantidade de informações que os aplicativos de TI geram. Então, são enviadas 204 milhões de mensagens de e-mail, o Google recebe 4 milhões de buscas, os usuários do Facebook compartilham 2,4 milhões de conteúdos, os assinantes do YouTube fazem upload de 72 horas de vídeo, os adeptos do Instagram postam 216 mil fotos novas. As pessoas tweetam 277 mil vezes. Os usuários da Apple baixam 48 mil aplicativos. Os usuários do WhatsApp compartilham mais de 347 mil fotos. E a Amazon ganha 83 mil dólares em vendas online por minuto. Então, essas são algumas das coisas que acontecem e a gente nem se dá conta, porque são aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia e usa de forma tão comum, mas a gente acaba não se dando conta e não pensando do quanto eles giram de informação no mundo todo em tão pouco tempo. Eric Schmidt, que é presidente executivo do Google, afirmou que toda a população do mundo estará conectada até o final da década. A União Internacional de Telecomunicação ligada à ONU afirma que 2,75 bilhões de pessoas em todo o mundo têm acesso à internet. Isso considerando que a nossa população mundial é estimada em 7 bilhões de pessoas, é um número bem significativo. Estimativas apontam que mais de 2,5 bilhões de pessoas estão na web hoje. Em 2000 eram 300 milhões. Então, essas são algumas das curiosidades que a gente tem em relação à TI, como que ela está presente no nosso dia e o quanto ela influencia nas nossas ações diárias. E agora, depois de todas essas informações, vocês sabem informar qual é o nosso maior desafio? Alguém sabe? Encontrar profissionais, que são os nossos chamados recursos humanos, que são os profissionais que vão atuar com toda essa informação, com essa quantidade de informação, com todos esses aplicativos, com toda essa geração de informação. Então, hoje, esse é um dos maiores problemas que a gente tem com essa quantidade de dados que a gente tem gerando o tempo todo, é encontrar profissionais qualificados para atuar na área. O mercado de TI atualmente possui cerca de 1.200.000 profissionais no Brasil, mas ainda tem muitas vagas disponíveis. A gente estima que em torno de 120 mil vagas, especialmente nas áreas mais novas, que são as áreas de games, aplicações para dispositivos móveis, cloud computing, redes sociais, análise de dados. Então, essas são áreas que são novas, que estão o tempo todo gerando novos conteúdos, e o mercado, os profissionais, eles acabam não conseguindo acompanhar a velocidade com que essas informações e essas necessidades são geradas. Então, a remuneração do mercado de TI em geral ela é acima da média, mesmo para quem está em fase de estágios ou início de carreira. O crescimento profissional ele é rápido e é importante que os profissionais não tenham receio de aceitar novos desafios, porque um profissional de TI ele não pode ficar parado no tempo. E a reciclagem ela é um processo cíclico. Então, em geral, o conhecimento adquirido ele tem um prazo de validade curto, que varia de 3 a 5 anos. Então, isso para vocês terem uma ideia, se a gente gira essa quantidade de informações em 1 minuto por dia, é claro que as tecnologias utilizadas para toda essa quantidade de informação, ela também tem que estar se desenvolvendo o tempo todo. Então, ela vai mudar, ela vai ficar de outra forma e os profissionais eles precisam acompanhar, eles precisam estudar, eles precisam se reciclar, eles precisam estar constantemente reciclando conhecimento, não só em tecnologia, mas em áreas de negócio. Como é que tem que ser hoje um profissional de TI para que ele possa atuar no mercado ou o que precisa ter um profissional para que ele possa buscar se desenvolver na área de TI? Então, esses são alguns pontos importantíssimos para um profissional de TI, para o perfil dele, que é a curiosidade e vontade de aprender, raciocínio lógico e criativo, capacidade de concentração, atualização constante, fluência em idiomas, principalmente o inglês. O profissional de TI hoje que não tem
inglês ou que ele não consegue pelo menos ler em inglês, ele está muito defasado em relação ao mercado, em relação aos outros profissionais. Ele precisa ter uma visão sistêmica, uma visão de todo, iniciativa e capacidade de comunicação, ao contrário do que muitos pensam, que o profissional de TI é aquele profissional que senta na frente do computador e não interage com ninguém. Hoje a gente tem um profissional de TI que precisa interagir com as áreas, ele precisa entender as necessidades, ele precisa ter a visão do todo, então ele precisa ter uma capacidade de comunicação muito boa. Ele tem que gostar de ler, porque já que ele tem que se atualizar constantemente, ele precisa ler constantemente, e ele tem que ter capacidade de adaptação. Então, esses são alguns dos itens que um profissional precisa ter. Um profissional de TI que não tem raciocínio lógico e criativo e não tem capacidade de concentração, ele não tem condições de atuar na área de TI, porque vocês imaginam, se algum de vocês já teve acesso a código de programação, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. É uma série de algarismos, de símbolos e que precisam que o profissional tenha extrema capacidade de concentração para estar lidando com aquilo. Raciocínio lógico é fundamental. Um profissional de TI que não tem raciocínio lógico, ele não consegue pensar TI. E ele precisa ser criativo no desenvolvimento de soluções. Então, essas são algumas das características que um profissional de TI precisa ter para que ele consiga se adaptar ao mercado e para que ele consiga desenvolver bem o seu papel. Aqui eu falo para vocês um pouquinho do perfil das mulheres na área de TI, que a TI hoje ainda é uma área com um percentual muito maior de homens do que de mulheres, mas hoje a gente já tem uma presença maior delas na área. Então, 40% das mulheres elas estão numa faixa salarial coerente com a idade de informação, e a gente encontra programadoras, analistas, testadoras em todas as faixas, e a gente tem uma faixa de remuneração aí nesse percentual de até R$2.000. Então, 39% das mulheres estão num percentual de remuneração entre R$2.000 e R$5.000. São perfis diversificados, conforme aumenta a remuneração, que são aqueles perfis que acumulam papéis e mostram um diferencial em relação ao mercado, conseguem atuar em mais de uma frente ao mesmo tempo. E 21% das mulheres estão com uma remuneração acima de R$5.000, que acabam dividindo o tempo entre programação, teste, análise e até encargos de gestão, e às vezes tudo ao mesmo tempo. Então, esse é um pouquinho do perfil das mulheres. É claro que hoje as mulheres ainda ganham um pouco menos do que os homens em relação avaliando mesmos cargos, mas elas já estão bem mais presentes do que eram antigamente. Então, hoje a gente já consegue entrar numa empresa e ter um percentual significativo de mulheres nessa área. Tá? Então, como é que a gente faz para buscar conhecimento? A busca de conhecimento na área de TI ela pode ser de maneira formal ou informal. De maneira formal, a gente tem os cursos técnicos, cursos superiores, eventos como esse aqui que a gente está fazendo, certificações. E depois, de maneira informal, a gente tem livros, revistas, auxílio de colegas, amigos, enfim, e todo o conteúdo online que está na internet. São cursos, tutoriais, fóruns, websites. Todas essas maneiras de buscar conhecimento, elas são válidas e elas são necessárias. E uma complementa a outra. Então, se eu tiver apenas a busca de conhecimento formal, eu vou estar defasado em relação ao mercado, porque eu preciso estar me atualizando com as maneiras informais, que são os livros, revistas e esse conteúdo online que gira. Então, eu preciso, além do conhecimento formal, ter o informal, e se eu tenho o informal, eu também preciso buscar o formal, porque é ele que vai homologar todo o conhecimento que eu tenho. Então, é a formação de um curso superior, de uma certificação. Certificações são coisas importantes na área de TI, para quem busca trabalhar com programação, enfim, mais como especialista. Então, são requisitos importantes. Então, essas são algumas maneiras que a gente tem de buscar conhecimento na área de TI, e sempre lembrando que uma é complementar à outra.
Aqui eu tenho alguns modelos de formação, são apenas alguns dos modos, alguns dos meios que a gente tem desses modelos. Existem N outros aí no mercado, mas o bacharelado em ciência da computação ou engenharia da computação, que são cursos mais teóricos, que têm a computação como atividade fim, são mais voltados para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, e além da informática se estuda muito matemática e física, então são características desse tipo de curso. O bacharelado em Ciências e Sistemas da Informação, que são cursos mais práticos, que têm a computação como atividade meio, são mais voltados para o mercado de trabalho. Então, além de informática, geralmente estuda-se administração e contabilidade. Então, vejam que ali em cima, com ciência da computação e engenharia da computação, eu tenho uma formação muito mais voltada para a parte técnica de desenvolvimento, de pesquisa, e o bacharelado em sistemas da informação me traz uma visão mais comercial, mais de mercado, mais de como é que as coisas vão funcionar, e por isso a inserção da administração e contabilidade. Os cursos tecnológicos são parecidos com os cursos de bacharelado em sistemas da informação, mas eles têm uma duração curta, de 2 a 3 anos, enquanto os bacharelados têm em torno de 5 anos. E licenciatura em computação, que é voltado para a formação de professores, que além de informática, estuda-se pedagogia. Então, esses são alguns dos modelos de formação que a gente tem, cada um com seu foco específico, todos são válidos e todos são importantes. Agora a gente vai entrar um pouquinho no desenvolvimento profissional, como é que é construída uma carreira de um profissional de TI, passo a passo. A área de TI, ela contempla diversas áreas. Então, a gente tem um desenvolvimento, um planejamento de carreira, um desenvolvimento de carreira para cada uma dessas áreas que a gente chama do mercado. Então, quando eu quero ir para uma determinada área, eu preciso primeiro entender qual é o meu perfil. Eu preciso ter um objetivo, eu preciso conhecer as minhas competências, porque pessoas, elas são diferentes e elas têm habilidades diferentes. Então, uma pessoa pode ser melhor em comunicação do que em conhecimento de negócio, ou ela pode ter mais um perfil de liderança e menos de lógica. Então, dependendo de como for o perfil dessa pessoa, de como ele for traçado, ela vai desenvolver a sua carreira. Um profissional ele pode ter um perfil extremamente técnico e ser excelente técnico, mas ele pode ser um péssimo gestor, um péssimo líder. O que não quer dizer que ele é um profissional ruim, ele apenas tem que ser aproveitado no seu cargo correto, na sua função correta. Então, por isso que é importante que a gente entenda qual é o objetivo que a gente tem, conhecer as nossas competências e entender, afinal de contas, qual é o nosso perfil. Vou falar um pouquinho para vocês agora desse desenvolvimento. Na construção de um software, de um sistema, a gente tem vários papéis e os profissionais eles desenvolvem carreira de acordo com esses papéis. Então, como eu falei, a gente tem áreas. Eu vou apresentar primeiro para vocês a área de qualidade de software. Essa área de qualidade é a área que garante que o software que está sendo construído ele vai funcionar de acordo com o que foi solicitado. Então, a gente tem lá um material que é passado de acordo com os requisitos do sistema, o que se quer nesse sistema, e aí a gente vai entender como é que esse sistema foi construído e se ele foi construído de maneira adequada. Então, eu tenho um analista de testes, que de acordo com os requisitos do sistema, ele vai construir um documento que vai dizer como esse sistema deve funcionar. Então, esse documento diz que determinada funcionalidade desse software precisa funcionar dessa forma, precisa responder dessa maneira. Então, o analista de testes é o profissional que desenvolve esse documento. E o testador é o profissional que executa tudo o que está dentro daquele documento. Então, na área de qualidade de software, eu posso começar como um testador, então executando testes de software de acordo com o documento que o analista me passou. Depois que eu adquirir um pouco mais de experiência, eu posso vir a me tornar um analista de testes, um futuro líder de equipe, especialista em testes e um gerente da área de qualidade. Então, esse é o desenvolvimento de carreira que a gente tem para uma área de qualidade de software. Então, a gente começa como um testador, passa para um analista de testes e depois a gente vai buscar
outros níveis, seja para uma área de liderança, seja para uma área técnica, enfim, a gente vai buscar como é que essa carreira vai ser desenvolvida de acordo com aquele slide que eu passei lá atrás, da identificação do nosso perfil. Depois eu tenho a área de suporte, que é a área que vai dar apoio aos profissionais que utilizam os sistemas, que utilizam os softwares, aos meus usuários. É aquele profissional que vai atender, seja por telefone, que é o atendente helpdesk, que vai lá, que vai atender, que vai entender a necessidade e vai tentar proporcionar soluções para esse usuário para ver se ele entendeu como é que isso deve, para ver se ele vai conseguir solucionar o problema. Eu posso vir a me tornar um analista de suporte, que é um profissional que tem um pouco mais de conhecimento, que ele já vai resolver problemas mais complexos do que um atendente de helpdesk, que atua a nível mais básico. E depois, de novo, eu vou ter as sequências na carreira de uma liderança de equipe, de um especialista, de um gerente. Eu sempre tenho os cargos mais técnicos abaixo e depois eu vou ou ir para funções de liderança de equipe ou para uma área de especialista. E essas áreas, elas se equivalem, tá? Elas não têm, uma não é sobreposta à outra. Então, eu posso começar numa área técnica e ir tanto para uma área de especialista como para uma área de gerente no mesmo nível, no mesmo patamar hierárquico. Certo? Pois aqui eu tenho a área de programação, que é a área mais técnica de um desenvolvimento de carreira de um profissional de TI. Ele pode começar como programador, um desenvolvedor, que é aquele profissional que vai codificar o sistema, que vai desenvolver de acordo com uma linguagem de programação previamente definida. Depois disso, eu posso me tornar um analista programador, que é um profissional que já entende um pouquinho mais do sistema, do software, ele já consegue pensar um pouco mais com uma visão do todo, com uma visão sistêmica. Depois eu posso evoluir para um especialista em tecnologia, então eu vou ser um profissional especialista em determinada tecnologia. Eu vou ser um especialista em um banco de dados, eu vou ser um especialista em Java, eu vou ser um especialista em determinada tecnologia. Eu posso evoluir também para um arquiteto de sistemas. O arquiteto de sistemas é aquele profissional que vai pensar na solução do sistema como um todo. Então, ele vai avaliar qual é a solução que está sendo proposta e o que podem ser utilizadas de tecnologia para construir esse sistema. Então, eu posso me valer de qual banco de dados, de qual linguagem de programação, enfim, de quais tecnologias eu posso me valer para construir esse sistema. E depois, futuramente, evoluir para um gerente de tecnologia. Depois eu tenho a área de análise, que busca lá o analista programador. O analista programador, ele já começa a atuar com algumas funções de análise. O analista de sistemas é aquele profissional que vai entender o que o cliente quer, qual é a solução que ele está pedindo e vai escrever isso de maneira que os profissionais de TI entendam e consigam transformar em linguagem de sistema, em linguagem de programação. Então, ele vai traduzir a linguagem do cliente para a linguagem de TI. Então, esse é o papel do analista de sistemas. E o analista de negócios, que também é uma evolução do analista de sistemas, é um analista, ele faz essa mesma função, porém ele é especialista em uma determinada área de negócio. Então, eu posso ter um analista de negócios da área médico hospitalar, eu posso ter um analista de negócios da área financeira, então eu posso ter um analista de negócios focado para uma determinada área de negócio, então ele é um profissional de TI, mas que tem muito conhecimento de determinada área de negócio. Depois eu tenho aqui a área de gestão, e aqui a gente tem todo o desenvolvimento que a gente pode ter se a gente escolhe dentro da carreira de TI não avançar para uma área técnica, mas sim para uma área de gestão. E aí, gestão, eu falo em liderança de equipe, em liderança de todo esse projeto, então eu preciso ter um perfil de um profissional gestor. Então, eu começo com coordenador,
que é um cargo um pouco mais abaixo. É um profissional que está começando nas funções de coordenação, de gerência. Depois eu posso me tornar um gerente de planejamento, que é aquele gerente que vai estar auxiliando em como é que as coisas devem funcionar. O gerente de projeto, que é quem vai responder por todas as áreas de projeto, como é que ele vai andar, prazo, se está tudo ocorrendo dentro dos, conforme foi solicitado. Então, o gerente de projetos é a pessoa que vai cuidar desse projeto como um todo. Um gerente de programa dentro de uma empresa é o gerente que é responsável por todos os projetos. Então, dentro de um programa, eu tenho N projetos. Então, ele vai responder por todo o programa, por exemplo, anual, semestral, de como aqueles projetos serão desenvolvidos. E depois eu tenho o gerente executivo, que daí é o cargo mais alto, que seria o gerente executivo de uma área, um gerente de TI, enfim, seria um gerente em último nível. Aqui eu trouxe algumas médias salariais de mercado. Então, como vocês podem ver, o profissional de TI ele tem médias salariais bem interessantes para o mercado de trabalho. Então, eu tenho aqui um programador que recebe em torno de 1.800 a 5.500. Aqui, é claro, eu não estou considerando as senioridades, mas obviamente essa primeira faixa eu estou falando de um profissional júnior, e lá na última faixa eu já estou falando de um profissional mais sênior. Então, aqui dentro eu ainda teria que estabelecer as faixas. Então, o programador pode ir de 1.800 a 5.500, um analista programador de 2.500 a 7.000, um analista de testes de 1.900 a 4.100, um analista de suporte técnico, helpdesk, vai de 1.600 a 3.000 reais, um analista de negócios de 7 a 10, um gerente de sistemas de 10 a 16, um gerente de projetos de 9 a 18, um gerente de TI de 12 a 25 e um diretor de TI de 20 a 35. Então, essas são algumas médias salariais de mercado. É claro que aqui eu estou trazendo médias para o ano de 2014 e eu não estou considerando diferenças entre cidades, considerando os percentuais de incremento que a gente tem para São Paulo e Rio, eu não estou considerando nada disso. São apenas faixas de médias salariais de mercado para o ano de 2014, considerando o Brasil como um todo. Então, vocês podem ver que são faixas salariais bem interessantes. E o profissional de TI tem um agravante positivo no desenvolvimento da carreira dele, porque como a gente tem muito mais demanda do que mão de obra, dificilmente um profissional de TI ele fica sem recolocação no mercado. Então, ele é um profissional que ele pode, digamos assim, se dar ao luxo de sair de um emprego e quase que imediatamente estar em outro e não ficar muito tempo desempregado. Então, o profissional de TI tem essa vantagem hoje no mercado. Então, aqui avaliando um pouquinho de como as coisas estão acontecendo na área de TI e no Brasil, a gente tem tendências que estão aumentando e tendências que estão diminuindo. Então, aí, o programador de sistemas para negócios, ele é muito procurado para projetos corporativos que estão em alta. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. É aquele profissional de TI que ele tem muito conhecimento de uma área de negócio. Então, tu consegue agregar uma função técnica a uma área de negócio num mesmo profissional. Então, hoje, essa é uma tendência grande de mercado e os salários estão bem atrativos para essa área, que estão girando entre 8 e 10 mil. O analista de redes, responsável por projetos como o de virtualização de servidores, que estão muito presentes para reduzir custos nas empresas, e esse profissional tem hoje uma média salarial entre 6 e 10 mil reais. Então, é um profissional que também está sendo cada vez mais procurado. E o gerente de projetos, que controla custos, contrata fornecedores e garante a qualidade do trabalho, com salário entre 8 e 12, como eu passei para vocês, também é um profissional muito procurado no mercado, já que é ele que vai coordenar e controlar como é que esse projeto vai acontecer e vai fazer com que todos aqueles profissionais que eu apresentei para vocês, de acordo com as áreas de desenvolvimento de carreira, eles funcionem numa mesma sintonia para que esse projeto dê certo.
Depois eu tenho numa tendência mais descendente aí os diretores de TI. Então, algumas companhias estão cortando custos ou diminuindo a hierarquia, e aí esse profissional ele acaba saindo. É um salário grande, que gira em torno de 30 a 50 mil, e esse profissional acaba sendo cortado da área para diminuir o custo das empresas. Gerentes e consultores de COBOL. COBOL é uma linguagem de programação antiga que era utilizada normalmente por bancos. Então, profissionais especialistas em linguagens de programação antigas com uso restrito, com salários entre 8 e 12 mil. Então, esses profissionais eles têm uma faixa de mercado muito restrita e já têm dificuldade de se recolocar. E os profissionais de alta plataforma, que são os mainframes, que a gente chama, são os especialistas nas operações de grandes computadores usados em bancos e governos. Também tem uma faixa bem restrita aí de recolocação no mercado, com salário entre 2 e 6 mil reais. Vocês podem ver que os salários já não são mais tão atrativos em se tratando de área de TI. Então, essas são algumas tendências que estão decrescendo aí no mercado. Que é importante a gente ter noção do que está acontecendo, o que está cada vez mais importante no mercado de trabalho e o que está menos importante, para que a gente defina a nossa carreira de acordo com essas tendências. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, na DICES, no primeiro semestre de 2014, nós trabalhamos um total de 248 oportunidades focadas para a área de TI. Então, aqui a gente tem uma amostra de como é que essas oportunidades ficaram divididas. Então, 29 em janeiro, 11 em fevereiro, 51 em março, 24 em abril, 64 em maio, 21 em junho e 48 agora em julho. Esses são dados só do primeiro semestre. Então, é uma quantidade importante de vagas. 248 oportunidades. Essas oportunidades foram fechadas, né? Obviamente, a gente tem outras oportunidades que foram trabalhadas e não foram fechadas, mas essas foram as oportunidades que a gente fechou no primeiro semestre no Brasil. Então, é um número grande de movimentação de profissionais. E agora vocês perguntam, né, qual é a melhor forma que eu tenho de ingressar no mercado de TI, como é que eu faço para entrar nesse mercado. Então, retomando um pouquinho de tudo que a gente falou, conhecendo um pouco do meu perfil, buscando conhecimento formal e informal, de acordo com aqueles cursos, modelos de cursos apresentados, entendendo um pouquinho de todos os cargos que estão presentes no planejamento de carreira. O importante é começar fazendo estágios. Então, para ganhar experiência no mercado, conhecer diferentes tecnologias e métodos de trabalho e viver a vida como ela é. Então, vivenciar cada fase, passar por cada etapa, adquirir cada conhecimento necessário. Isso é muito importante. Um profissional que ele não pule etapas. Né? Então, no desenvolvimento de carreira dele, que ele não passe lá de um estagiário para um gerente de projeto. Isso não é viável. Isso deixa gaps no desenvolvimento de carreira desse profissional e ele acaba no futuro sentindo falta desses degraus que ele não passou, que ele não pisou, que ele não permaneceu por um tempo para adquirir experiência. Então é muito importante que no desenvolvimento de carreira o profissional de TI ele possa passar por todos os cargos necessários e ir crescendo para que ele consiga chegar numa função de um especialista ou de um gerente, tendo uma formação embasada, uma formação adequada e tendo adquirido já todas as experiências necessárias. Então, o mais importante é começar fazendo estágios. Estágios hoje, eles remuneram bem, existem centenas de oportunidades de estágio. As empresas oferecem muito, as empresas apostam muito em treinar profissionais. Então, como a gente tem um mercado hoje que tem pouca mão de obra qualificada para essa área, as empresas elas estão investindo muito na formação de profissionais. Então, eu contrato estagiários, eu desenvolvo eles, eu ofereço todo o treinamento para que futuramente, depois que eles já tiverem com conhecimento e com experiência de mercado, eu possa contratá-los e eles desenvolvam carreira na minha empresa. Então, essa é a melhor forma hoje de ingressar no mercado de TI e aproveitar essas oportunidades que as empresas estão oferecendo. Então, essas são algumas das oportunidades que hoje a gente tem em aberto na DICES. Vocês podem ver, a gente tem
muitas oportunidades para mais de uma língua, então para profissionais bilíngues. Essas vagas elas são de profissionais que trabalham em empresas, em clientes que são multinacionais, então desenvolvedores Java, desenvolvedores .NET, SQL Server, PHP, suporte técnico, a maioria deles pede nível avançado no idioma inglês. Eu tenho funções de helpdesk, bilíngue, trilingue, então são vagas importantes, vagas difíceis. A gente trabalha com algumas outras oportunidades também para o mercado de SAP, então é importante conhecer como funciona esse mundo de TI, quais são as oportunidades que o mercado me oferece, o que eu posso buscar de conhecimento, de desenvolvimento de carreira para conseguir me desenvolver e me colocar da melhor forma. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado as informações e que elas tenham sido úteis para vocês. Eu agradeço muito a atenção. Aqui tem os contatos da DASES em São Paulo, Curitiba, Rio, Porto Alegre. Vocês fiquem à vontade. Na minha apresentação, eu passo para vocês os meus contatos, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo caso necessário, e a gente está disponível. Obrigada.